Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Em cada 1000 pessoas há pelo menos 3 seres humanos sujeitos a trabalho forçado em todo o mundo. As estimativas da Organização Internacional do Trabalho apontam para 236 mil milhões de dólares de lucros obtidos a partir de formas modernas de escravatura. As mulheres representam a maioria destes trabalhadores, uma realidade detectada maioritariamente no setor privado e na Ásia e Pacífico. Não sendo um problema do passado, como podem as políticas públicas travar o trabalho forçado? Qual o papel da tecnologia e a aprovação de um regulamento europeu nesta matéria? São nossos convidados para a conversa desta semana Miguel Bandeira Jerónimo, um dos coautores do livro O Trabalho Forçado, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, historiador e especialista nesta matéria, em conversa com Mafalda Troncho, a diretora do escritório da Organização Internacional do Trabalho em Portugal. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. À distância vamos ter esta conversa a propósito do trabalho forçado. Começo por si, Mafalda Troncho, em relação à realidade que temos atualmente. Os números atuais a que fiz referência, presumo que estão atuais, digamos assim, incluindo esta estimativa em relação aos lucros obtidos com o trabalho forçado. Mas ainda assim gostava de pedir uma panorâmica global da realidade do trabalho global, do trabalho forçado no mundo. Olá, boa noite a todos os que nos seguem hoje. Eu quero agradecer muito à Rádio Renascença pelo convite que nos dirigiu. Quero cumprimentar o jornalista José Pedro Frazão e o meu colega de reflexão, o Miguel Bandeira Jerónimo, que aliás é com que tenho o prazer de não rever, mas de estar novamente consigo e que já há muitos anos vem estudando estas matérias e é um professor que tem colaborado também muito connosco para dar visibilidade a esta temática, e quero dar-vos os parabéns por esta publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e quero fazê-lo por 3 razões principais. A primeira, porque nos vem recordar que este é um fenómeno global presente em todas as sociedades e que nenhum país é isento do mesmo. Por outro lado, que somos todos convocados a combater este fenómeno onde quer que ele ocorra, e finalmente pela reflexão muito séria que fazem relativamente às avenidas e às soluções possíveis para este flagelo. Respondendo à sua questão muito concreta, os números que refere estão de facto corretos. Nós acabámos de atualizar o ano passado estes números e estamos aqui no escritório a finalizar a versão portuguesa desse relatório que lançaremos agora brevemente com esta atualização, mas sim, verificamos que temos, em qualquer dia do ano em que nos situemos, nós encontramos 27,6 milhões de pessoas em situação de trabalho forçado, o que equivale, grosso modo, a 3,5 pessoas por cada 1000 habitantes do mundo, e este é um valor que aumentou no período de 2016 a 2021, com um aumento de 2,7 milhões e, portanto, uma passagem de prevalência de 3,4 para 3,5 pessoas por cada mil pessoas. E esta situação, eu creio que este aumento creio que uma das razões que está por trás deste aumento tem a ver com o período pandémico que vivemos e que num cenário de grande desproteção de um conjunto alargado de cidadãos deste mundo, levou a que em algumas áreas conhecêssemos um retrocesso grande. A área do trabalho forçado é uma delas, a área do trabalho infantil é outra delas. Nenhuma região do mundo está de facto isenta a esta realidade, como referiu, e se é verdade que em termos brutos a região onde estes números são mais elevados são as da Ásia e do Pacífico, mas se olharmos para uma classificação baseada na prevalência, ou seja, quando o trabalho forçado é expresso em termos do peso face à população global, verificamos que este ranking se modifica bastante e o trabalho forçado acaba por ser mais elevado nos Estados Árabes, seguido da Europa e da Ásia Central, das Américas e depois da Ásia e do Pacífico e finalmente da África. Com as mulheres mais, digamos, na frente em relação ao trabalho forçado, é isso? Nós aqui, em termos de desagregação por sexo, isto também depende um bocado do setor que é afetado, ou seja, as mulheres acabam por ser vítimas mais prevalentes no que diz respeito ao trabalho
à exploração sexual, ao trabalho forçado em termos de exploração sexual, mas também relativamente a uma área que é bastante invisível, que é do trabalho doméstico. E sim, estas são áreas em que as mulheres são mais vítimas desta exploração e desta situação, e depois temos outras áreas onde são os homens que estão mais presentes. Mas eu acho que aqui a principal mensagem passa, de facto, por esta visão de que esta é uma realidade que está presente em todas as sociedades, a que nenhuma região ou país é imune, que afeta homens, mulheres e crianças, que afeta vários setores de atividade e que gera, de facto, lucros que são aberrantes. Como já referiu, nós estamos a falar de lucros na ordem dos 236 mil milhões de dólares. Este valor é obsceno relativamente a um lucro anual que é gerado pelo trabalho forçado a nível mundial. Para termos uma ideia, isto resulta mais ou menos num valor de quase 10 mil dólares de lucro por vítima. Nós, quando falamos destes valores, temos que saber do que é que estamos a falar, e nós estamos a falar de valores que representam salários ou rendimentos que foram indevidamente retirados a trabalhadores por práticas coercivas que são perpetradas por responsáveis de trabalho forçado. Muito bem. Estes lucros são... Esta é uma atividade que tem muitos lucros e que tem poucos custos para quem está por trás dela, e é uma atividade que é de facto bastante invisível e que é difícil de resolver, mas sobre isto nós acho que vamos falar. Já vamos falar mais à frente. Porque Miguel Bandeira Jerónimo, o livro é muito claro nesta ideia de que, apesar de haver uma história que eu quero aqui agora sublinhar, é também uma realidade bem presente. Portanto, a realidade presente é o que leva a ações, a regulamentos, a convenções que permitem atuar. Mas, para benefício dos nossos ouvintes, talvez seja bom recuar um pouco e perceber do que falamos quando falamos de trabalho forçado. Quando falamos em trabalho forçado, estamos a falar da versão moderna daquilo que nós chamávamos ou chamamos escravatura ao longo dos séculos? Bem, muito bom dia. Permitam-me também algumas palavras iniciais para agradecer muito o convite à Rádio Renascença e de um excelente programa da Capa à Contra Capa, ao José Pedro Frazão, palavras também de agradecimento e de alegria por estarmos juntos de novo, ainda que virtualmente, à Mafalda Troncho, e falando na Mafalda, falo de um conjunto muito diversificado de colegas que em diferentes instituições, e na OIT em particular, têm feito um trabalho extraordinário, por vezes com escassíssimos recursos e de forma anónima, desinteressada, pouco reconhecida por todos nós nas nossas sociedades, que permitem que nós continuemos, apesar de tudo, a não fechar os olhos a realidades inaceitáveis que dominam os nossos dias. Uma última nota, e desculpem a lista grande, mas também para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que mais uma vez com este trabalho e muitos outros tem continuado a forçar-nos a interrogar, a enfrentar problemas óbvios, questões óbvias, dilemas, situações até muitas vezes muito difíceis das sociedades contemporâneas e da sociedade portuguesa em particular, e claro, à Maria Manuel Leitão Marques, ao José Pedro Monteiro, ao Jorge Félix Cardoso, que comigo escreveram este mesmo livro. Peço imensa desculpa, mas não ficaria bem comigo próprio se não fizesse todos estes agradecimentos. Sim. Ora bem, José Pedro, eu julgo que essa questão é uma questão muito importante e existem muitas formas de lhe responder, mas eu diria que, primeiro que tudo, uma reflexão sobre o trabalho forçado ensina-nos a perceber a fragilidade do modo como nós nomeamos as realidades, porque de facto a categoria do trabalho forçado ao longo da história, no passado como no presente, é extremamente difícil de determinar, por mais exercícios de definição jurídica, política, ideológica, até económica, que nós sejamos capazes de fazer. A realidade no terreno é sempre uma realidade bastante fugidia. Por exemplo, ela é muito porosa, essa categoria, com a categoria, e fez bem em referir, de escravatura. Há uma razão objetiva pela qual há muitas décadas, e até, devo dizer,
em resultado da análise do que sucedia no Império Colonial Português, se criou esta categoria de escravatura moderna para designar o trabalho forçado. Ora, há de facto porosidade no modo como nós definimos a escravatura e o trabalho forçado, embora sejam realidades bastante diferentes em muitos pontos, e que é importante preservar a distinção entre elas, como é muito difícil ainda hoje em dia perceber onde começa e acaba o trabalho forçado e começa e acaba o trabalho contratado. Muitas das formas do trabalho forçado, e acho que é importante para todos nós e para a audiência da Rádio Renascença em particular também perceber, muitas vezes o trabalho forçado esconde-se sob formas supostamente legais, supostamente éticas de contratação, e nós tendemos a esquecer esta dimensão. De facto, infelizmente, muitas das vezes esta tentativa de regulação não resolve o problema de fundo, de todo, mas o que faz é criar uma dificuldade acrescida para que nós possamos compreender, tanto historicamente como no presente, politicamente e economicamente. Mas sem ficarmos presos aos termos, ainda existe escravatura como existiu, ou formas de escravatura como existiam nos séculos anteriores, ou o trabalho forçado é uma nova nomenclatura que abrange uma realidade um pouco mais abrangente? Não, eu infelizmente gostaria muito de responder que sim à sua questão, mas infelizmente não, a escravatura é uma realidade contemporânea, há imensos estudos que o provam. Pensem no trabalho, por exemplo, extraordinário que todos os anos é feito pela chamada em inglês Anti-Slavery International, que produz informação rigorosa sobre a continuidade de formas de escravização à escala global. Infelizmente são realidades que se tocam, cujas fronteiras nem sempre são fáceis de definir, mas que são paralelas, no sentido em que são duas manifestações iníquas, inaceitáveis, mas infelizmente omnipresentes nas sociedades contemporâneas. São dois fenómenos que têm fatores, no fundo, comuns, têm também expressões distintas. A escravatura, tal como o trabalho, decorre da pobreza estrutural, decorre da migração irregular, de conflitos armados, decorre de um imenso catálogo de vulnerabilidades sociais que à escala global continuam a manifestar-se, mas depois tem, no fundo, eu diria que expressões ligeiramente diferentes, quanto mais estão integradas nos circuitos globais do comércio, por exemplo, tendem a ser bastante diferentes. Mafalda, eu gostava de trazer também para esta ideia de alguns conceitos, até porque, por exemplo, no livro os autores lembram que, por estranho que possa parecer, é mais simples identificar as vítimas de exploração sexual do que as vítimas de outras formas de trabalho forçado. Em termos técnicos, trabalho forçado abrange uma gama grande de exploração? Existe uma definição consensualizada por todos os Estados-membros que compõem a Organização Internacional do Trabalho e que se traduz e que está presente numa das nossas principais convenções, uma convenção fundamental da OIT, que é a Convenção número 29 sobre trabalho forçado, e do ponto de vista internacional esta é uma definição que está consensualizada e que está também depois por detrás das metodologias que estão em prática em termos dos cálculos estatísticos desta realidade. E para nós, tal como consta da Convenção, o trabalho forçado tem uma definição clara, e essa definição é todo o trabalho ou serviço que é exigido a qualquer indivíduo sob ameaça de qualquer castigo e para o qual o referido indivíduo não se tenha oferecido de livre vontade. E, portanto, há aqui elementos que têm que estar presentes numa situação para que ela possa ser classificada como trabalho forçado. O primeiro é que todo o trabalho ou serviço, ou seja, implica todos os tipos de trabalho, emprego ou ocupação. Nós debruçamos-nos sobre todos os tipos de trabalho, emprego ou ocupação. O segundo é que qualquer pessoa refere-se tanto a adultos como crianças e, portanto, também é irrelevante se a pessoa em causa é ou não nacional do país em que foi identificada essa situação. Temos outro elemento que é o da ameaça ou castigo. E, portanto, tem que haver várias ou diversas formas de coação que podem ser ameaças, violência, retenção de documentos de identificação, confiscação ou não pagamento de salários. E depois o outro elemento que é muito importante, que é o da livre vontade, ou seja, a existência de um consentimento do trabalhador para estabelecer uma determinada relação de emprego.
Portanto, estes são os elementos comuns sim. a uma definição. E como disse o Miguel, de facto, existem aqui depois formas muito diferentes de trabalho forçado, aquelas mais tradicionais, que nós associamos claramente à escravatura e como nós a estudámos no passado, e depois formas mais subtis, com os quais nos vamos confrontando ao longo do tempo, porque a capacidade do homem explorar o homem também vai evoluindo e vai assumindo novas formas. Nós temos uma dessas formas que é muito conhecida, é a chamada servidão por dívidas, ou seja, no recrutamento de um migrante para vir trabalhar num determinado país, a forma como esse migrante é recrutado faz com que esse migrante muitas vezes tenha que pagar um conjunto de custos para a sua deslocação de um país para o outro, para o país de destino. Passa por comissões que são cobradas pelas agências de recrutamento, passa por ter que pagar a sua própria viagem, ter que pagar o seu alojamento, a sua alimentação para o país de onde vem, e aqui quero deixar muito claro, para a OIT o trabalho não é uma mercadoria e em nenhuma circunstância um trabalhador deve fazer face a estes custos, mas quando este é imposto a este trabalhador e ele chega ao país de destino, depois é-lhe dito, olha, aquela remuneração que foi combinada entre nós, agora vai sofrer um corte grande enquanto tu não pagares esta dívida toda que fizeste. Isto é uma forma de trabalho forçado e chama-se servidão por dívidas. Ou seja, nós temos formas muito subtis ou mais ou menos claras de como este trabalho forçado vai evoluindo, mas tem estes elementos em conjunto que eu acabei de referir, a questão da Tinha aqui uma dúvida, Mafalda, que me ajude. Um caso prático, por exemplo, imagine um migrante que vem trabalhar para um país e que, chegado ao país, é confrontado com jornadas muito longas, trabalho muito prolongado, condições de habitação e de saúde muito precárias, o salário muito baixo, às vezes até abaixo dos mínimos legais, e até um controle dos seus movimentos em relação aos contactos com o exterior. Isso significa trabalho forçado? Todas essas características em conjunto significam trabalho forçado. Desde logo porque esse trabalhador não tem liberdade para sair da situação em que se encontra, não tem liberdade para poder recorrer a mecanismos que o possam proteger e acaba por se encontrar numa situação em que está contra a sua vontade. Porque, a partir destes não foram os termos que foram negociados com ele e ele está numa situação em que muitas vezes os seus documentos são confiscados e que está sob ameaça e não consegue sair dessa situação em que ele se encontra. E já agora, perguntando à OIT, em termos de números oficiais, pelo que eu percebi, a OIT não tem, digamos, dados próprios sobre Portugal, são aqueles que são reportados pelas estatísticas oficiais. Pergunto-lhe, existem estatísticas em relação a Portugal? E, segunda questão, na Europa, qual é a dimensão do trabalho forçado? Isto para concentrarmos num continente onde, se calhar, eventualmente, pensaríamos que esta prática estivesse, enfim, mais mitigada. Os dados que dispomos são os dados que os países nos fazem chegar e aqueles que apuramos depois por outras entidades que a nível internacional também fazem estes estudos, e nós conjugamos todos estes dados através de uma metodologia própria que nos permite chegar depois a estes dados que temos atualizados e que temos vindo a reportar. Nós temos um observatório sobre o trabalho forçado no site da OIT, em que é possível encontrar informação específica por cada um dos países. Relativamente à forma como nós tratamos os dados, nós tratamos de forma regional e, como eu referi, relativamente à Europa, é muito interessante verificar que, se olharmos para os números em bruto, absolutos, nós conseguimos verificar que a região do mundo que tem maior número de trabalhadores em situação de trabalho forçado é a Ásia e o Pacífico. Mas quando olhamos para a prevalência, ou seja, como proporção face à população total, verificamos que este ranking se altera e encontramos em primeiro lugar a região dos Estados Árabes e a seguir a Europa e a Ásia Central. E, portanto, nós não podemos olhar para esta questão como uma questão do mundo em desenvolvimento, porque o trabalho forçado, como eu referi, está presente em todas as sociedades. Mas é provável que esteja associado aos movimentos migratórios, é isso? Também está muito associado aos movimentos migratórios, sim. Miguel Bandeira Jerónimo, como é que chegámos aqui, tendo em conta, por exemplo, no século XX surgiram estas convenções, a Convenção 29 de 1930, também a Convenção 105 de 1957, são convenções que tentaram responder à questão da escravatura, num século marcado por duas guerras e pela desagregação de impérios.
no século XX em particular, porque os ouvintes têm certamente memória, se calhar mais próxima daquilo que se passou no século XX, foi decrescendo a realidade do trabalho forçado ou foi apenas mudando de geografias? Bem, precisaríamos de muito tempo para responder a essa excelente questão. Só duas notas introdutórias. A primeira é que esta, de facto, é uma longuíssima batalha que ao longo de séculos tem vindo a ser tratada por todos aqueles que querem moralizar o mais possível e no fundo criar condições para o devido reconhecimento do trabalho de um ser humano. Desde as grandes campanhas do abolicionismo, desde finais do século XVIII, durante todo o século XIX, em torno mais da escravatura e do tráfico transatlântico sobretudo, mas todo o tráfico de seres humanos escravizados à escala global, até de facto, como referiu muito bem, a tentativa de reconhecer que, de facto, o abolicionismo não trouxe necessariamente uma moralização completa das relações laborais, das formas de contratualização, do respeito pelo ser humano em contexto do seu trabalho, etc., e que se, em muitos sentidos, transmutou naquilo que chamamos a escravatura moderna e depois, dentro da escravatura moderna, o trabalho forçado. E, de facto, essas convenções que referiu, como muitas outras iniciativas, e aqui mais uma vez é preciso dar o devido valor histórico à Organização Internacional do Trabalho. As organizações internacionais são muitas das vezes de forma injusta e muitas vezes até fruto de desconhecimento gritante da sua função. A OIT foi absolutamente decisiva nesta luta social, política, ética que muitos povos têm procurado dirigir estas formas inaceitáveis de mobilização e de uso da força laboral, e essas convenções no fundo foram dando conta do modo como diferentes atores, incluindo as organizações internacionais, mas muitos outros setores ligados a Estados, organizações não governamentais, indivíduos isolados, foram procurando no fundo dar conta do modo como historicamente essas realidades foram reinventando. E portanto, eu diria, essa realidade não caiu com os impérios, é isso? Não caiu com os impérios, embora a história desses impérios, por toda a natureza extrativa e hierárquica que os impérios, por definição, têm, tenham sido, no fundo, atores fundamentais a estabelecer, a normalizar até essas mesmas práticas, mas não desapareceram. E, portanto, o que nós temos vindo a reparar, todos aqueles que estudamos este fenómeno historicamente, é que há um bastante considerável cortejo e relevante cortejo de continuidades históricas que nos conduzem até hoje. Olhando como um historiador para as realidades presentes, aprendendo com o trabalho da OIT, aprendendo com o trabalho agora também feito na Comissão, etc., o que me imediatamente assalta é a identificação de enormes continuidades nas dificuldades na legislação, nas dificuldades em operacionalizar a legislação existente, nas dificuldades em definir juridicamente os problemas, em chegar até conhecimento que seja fiável. Ou seja, os obstáculos infelizmente há 100, 150 anos atrás mantêm-se muito vivos, e isso não é para, pelo contrário, não é para sugerir qualquer espécie de desistência, bem pelo contrário, é para convidar-nos todos nós a estarmos muito, muito atentos à capacidade de renovação que estas formas de mobilização coerciva de trabalho têm. É preciso estar muito atento. Miguel, as guerras são picos de intensidade de trabalho forçado ou não existem picos? Porque, por exemplo, aqui estávamos a tentar, Mafalda sublinhou a questão da pandemia, pode explicar que é uma disrupção, digamos, global, também manutenção de números negros nessa realidade atual, mas, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o livro mostra-nos alguns exemplos de como o período entre guerras, por exemplo, não abrandou muito. Até dá aqui um exemplo que eu gostava, não sei se o Miguel pode explicar, este caso dos Tongas, que correspondia aos antigos serviçais, trabalhadores sobretudo angolanos e também moçambicanos, que tinham sido recrutados coercivamente para trabalhar em São Tomé e Príncipe.
José Pedro, a guerra, como situações pandémicas, são sempre circunstâncias que facilitam muito a emergência de estados no fundo, em que coletivamente aceitamos suspender direitos básicos, infelizmente. E, portanto, como em muitos outros assuntos, estes momentos de crise, estes estados de exceção, facilitam todos aqueles que visam atingir um determinado conjunto de fins, independentemente dos meios. E, de facto, as guerras são espaços por excelência de suspensão, infelizmente, de valores éticos, de suspensão de legislação, de desrespeito por normas básicas e, portanto, são espaços por excelência de abusos e de normalização desses abusos. E o que sucedeu durante a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, mas também depois na Segunda Guerra Mundial, é que, de facto, ninguém estava particularmente preocupado em justificar ou em ponderar racionalmente e também eticamente a justeza de mobilizar trabalhadores forçados para o esforço de guerra. E, portanto, é normal que nesses contextos picos de abandono da legislação, de abandono da ética básica ocorram. Ora, essa suspensão da ética e da lei cria picos, mas não me parece que possamos dizer que nos contextos de crise essas realidades são mais, no fundo, visíveis ou mais operativas. Elas são, pura e simplesmente, mais legitimadas, mais normalizadas. Elas, no fundo, tornam visível aquilo que as sociedades têm de pior, inclusive o problema do trabalho forçado. Mafalda, a OIT ao longo do tempo foi monitorizando, mas também tem um papel preventivo e de denúncia. A denúncia deste tipo de casos, como é que tem funcionado ao longo dos anos e que efeitos práticos tem? Bom, primeiro ponto, a erradicação do trabalho forçado é um dos principais objetivos da Organização Internacional do Trabalho. Para os nossos ouvintes, a OIT é essencialmente uma organização normativa, produz convenções internacionais que depois são ratificadas pelos Estados-membros e depois impactam no ordenamento jurídico de cada um dos Estados-membros. No entanto, existem convenções que são entendidas por todos como convenções fundamentais, cujo cumprimento não está dependente da ratificação por parte do Estado-membro. E as áreas que correspondem a princípios e direitos fundamentais no trabalho são a eliminação do trabalho infantil, a eliminação do trabalho forçado, a eliminação da discriminação no trabalho, a liberdade de associação e de negociação coletiva e, mais recentemente, ambientes de trabalho seguros e saudáveis. E, portanto, a primeira área de atuação da Organização Internacional do Trabalho é a produção de convenções, de normas. Nós temos estas normas sobre trabalho forçado, mas temos outras normas que concorrem para o mesmo objetivo da eliminação do trabalho forçado. Eu destaco aqui, por exemplo, a Convenção do Trabalho Doméstico ou a Convenção dos Marítimos. São convenções, por exemplo, muito importantes que concorrem para o mesmo objetivo. Depois temos, para além da produção normativa, as campanhas de consciencialização e de ratificação destas normas por parte dos Estados-membros e produzimos também linhas orientadoras para que seja mais fácil adaptar a lei a estas normas e também para ser mais fácil a sua implementação. Nós procuramos apoiar os países no desenvolvimento de planos de ação nacionais tendentes à eliminação do trabalho forçado e esses planos de ação incorporam diversas dimensões, sendo que uma das que eu gostaria de destacar tem obviamente a ver com o recrutamento justo, com os procedimentos de recrutamento justo de trabalhadores, em particular um dos grupos mais vulneráveis que nós temos, que são os migrantes. Temos outras áreas de atuação que passam também que estes planos de ação devem compreender, que passam também pelo reforço de competências e o reforço dos meios inspectivos para detectar estas situações. Nós, sem este reforço, sobretudo numa área que é por vezes tão invisível, será obviamente impossível poder resolver o problema. Ele tem que ser detectado e, aliás, esta é uma das áreas que os autores deste livro referem durante o texto. E temos procurado, por exemplo,
também desenvolver com os nossos parceiros, e nós somos uma organização tripartida que inclui os governos e os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, temos também procurado desenvolver métodos inovadores que nos permitam assegurar a identificação das vítimas para depois poderem ser resgatadas desta situação, e alguns exemplos eu poderei dar mais tarde. A OIT faz inspeções também? A OIT não faz inspeções, mas a OIT apoia os Estados-membros nesse esforço inspectivo. Temos também procurado, e esse era um dos temas que nós penso que também falaremos um pouco mais à frente, aproveitar esta evolução tecnológica no apoio à detecção das situações de trabalho forçado. Sim. Eu gostava de dar um exemplo muito específico que tem que ver com o setor das pescas, por exemplo. Nós temos a situação dos navios, dos pesqueiros, dos grandes navios, que compreendemos são locais de trabalho onde, ao ocorrer este tipo de situações, ocorre de forma muito isolada e muito invisível, porque eles estão em alto mar e, portanto, uma vez entrados os trabalhadores dentro desses navios, eles podem ser confrontados com situações extremamente complicadas de trabalho forçado, sem qualquer tipo de contacto posterior. E nós temos vindo a desenvolver, e temos alguns exemplos de cooperação técnica nesta matéria, temos vindo a desenvolver com recurso até às novas tecnologias que nos permitem, via satélite, detectar a localização exata de pesqueiros que consideramos que têm uma atividade suspeita e que nos permite perceber quando é que vão aportar, e nesse exato momento em que chegam ao porto, que nós temos a capacidade, depois com os Estados-membros, com o apoio dos Estados-membros, é a oportunidade que eles têm de entrar dentro destes navios e poderem detectar situações de trabalho forçado, e temos alguns exemplos com alguns países que têm, cujo resultado tem sido importante. Temos depois outras áreas de atuação relativamente a esta matéria, que passam também por apoiar os Estados-membros para que seja dado apoio às vítimas no acesso à justiça e à compensação relativamente a essa situação, e esta também é uma área importante. E a outra área também importante é garantir que estes sobreviventes não voltam a ser vitimizados, ou seja, nós estamos a falar de grupos muito vulneráveis que eles próprios deverão ter acesso a pacotes de capacitação e pacotes formativos que lhes permitam ganhar determinado tipo de competências e a consciência dos seus direitos, para que não voltem a cair em situações análogas àquelas de onde foram resgatadas. E eu aqui gostava de referir que, relativamente à questão que colocou relativamente às crises e às guerras, é verdade que há situações que em que o mundo parece tornar-se mais tolerante perante a injustiça quando se encontra em situações de grave crise, mas também é verdade que estes grupos ficam mais vulneráveis, porque nós estamos a falar muitas vezes de populações em países em que a economia informal é a maior percentagem da economia desse país. E, portanto, estas pessoas, em situação de crise, ficam sem rendimentos substitutivos, porque estamos também a falar de países que não têm sistemas de proteção social abrangentes que possam fazer face a essa perda de rendimentos, sobretudo na economia informal. E, portanto, estas pessoas encontram-se numa situação de tal forma vulnerável que rapidamente acabam por cair nas armadilhas daqueles que querem beneficiar com a sua exploração. E até uma certa desculpabilização à chegada, porque quem explora acaba por usar este argumento que estas pessoas já estão habituadas a uma certa desregulação e a um conjunto de falta de garantias, que no fundo não é muito diferente das origens. Este é um argumento de desculpabilização em relação ao trabalho forçado, não é, Mafalda? É também um argumento particularmente racista. Claro. Miguel, eu gostava de ir buscar uma das ideias-chave do livro. A ideia de que as leis proibitivas não são suficientes. No vosso livro, como autores, falam da importância de um ecossistema. Eu gostava que desenvolvesse um pouco mais, embora, curiosamente, não, é de facto relevante e central no vosso livro, aquilo que se passa na Europa com um regulamento que foi criado em 2024, de qual eventualmente se espera que também possa trazer mais resultados ao nível da proibição de entrada e circulação na União Europeia de produtos feitos com trabalho forçado. Bem,
É assim, eu acho que qualquer conhecimento mínimo da história nos obriga, infelizmente, a reconhecer que, sendo muito importante, sublinho sendo muito importante, o trabalho de codificação jurídica feito por várias instituições em diferentes patamares e níveis das sociedades nacionais, dos Estados até às organizações internacionais, sendo importante, tem inúmeras limitações. Portanto, a primeira nota que eu gostaria de deixar é esta, é que todos nós sabemos que estes exercícios são tão necessários, urgentes e nobres como condenados muitas das vezes ao insucesso. Ora, o reconhecimento dessa probabilidade do insucesso, das dificuldades inerentes, no fundo, ao atingimento dos objetivos a que estas várias tentativas de legislação criam, não deve ser, no fundo, não nos deve conduzir a qualquer espécie de inibição ou qualquer espécie de paralisia, bem pelo contrário, é tentarmos compreender o que é que temos que fazer mais, onde, de que forma, para potenciar essa legislação, sabendo que ela é necessariamente insuficiente por variedíssimas razões. É preciso não esquecer que nós lidamos com informação bastante, muitas vezes, muito pouco credível, muito difícil de obter, que requer verificação, que é ao mesmo tempo, no fundo, procurada em circunstâncias muito adversas, que muitas das vezes nem sequer beneficia de um testemunho direto daqueles que estão envolvidos desde o processo de recrutamento até à distribuição, até depois à suposta contratação. E, portanto, esta legislação é muito, muito importante, mas enfrenta desafios imensos e é nesse sentido que nós procuramos, tanto na nossa análise histórica como também refletindo um pouco sobre aquilo que é hoje a legislação existente, e nomeadamente o regulamento promovido na Europa, no fundo a ideia é a seguinte, é tentarmos fazer o mais possível do ponto de vista jurídico para condicionar aquilo que está por detrás da reprodução sistemática de formas de trabalho forçado, tendo a noção que precisamos de muitos outros instrumentos, precisamos de outras normas, mas também de um maior envolvimento cívico, de um maior reconhecimento da sociedade em geral deste problema, de pressão sobre as empresas para que cumpram um determinado conjunto de regras e por aí adiante, para formar um complexo bem mais desenvolvido que possa não resolver, certamente, infelizmente, tal será muito difícil, mas ir mitigando, ir minimizando a realidade deste problema. E é nesse sentido que chamamos a atenção para a necessidade de envolver muitas mais instituições, muitas outras formas de intervenção, não apenas a jurídica, mas a política, a económica, a cívica, a ética, que possa, esse envolvimento conjunto, possa aumentar aquilo que todos nós desejamos, que é ter mais instrumentos e mais eficazes para tentar transformar esta realidade inaceitável. Alguns dos autores deste livro estiveram na origem, ou pelo menos trabalharam bastante neste regulamento europeu, Miguel, a que fazem referência no livro. Há a expectativa de que esse regulamento, que na verdade entra totalmente em vigor apenas em novembro de 2027, mas foi aprovado e entra em vigor no dia 27 de novembro de 24, a questão é saber que diferença poderá fazer na realidade atual na Europa em relação ao trabalho forçado. A minha colega e coautora Maria Manuela Leitão Marques e o Jorge Félix Cardoso estiveram profundamente envolvidos neste processo, poderiam responder com muito maior propriedade à sua questão, mas seja como for, o que me parece a mim evidente são duas coisas. Primeiro, que as circunstâncias para o funcionamento, para, no fundo, a criação de condições para um maior grau de eficácia deste tipo de intervenção dependem muito das condições políticas. E ainda bem, interpretação pessoal, que isto foi possível agora, porque não sei se daqui a um ano, dados os sinais de desenvolvimento da política internacional e também da política no plano europeu, que isto seria possível daqui a um ano.
E, portanto, acho que o primeiro ponto é que é preciso sublinhar o enorme sucesso, na minha perspectiva, de termos chegado, pelo menos, a uma circunstância na qual temos algo para, no fundo, aplicar e resta saber, e este é o segundo ponto, se teremos condições políticas, de facto, para desenvolver tudo aquilo que falta. Quer dizer, há muitos objetivos importantes deste regulamento. Eu sublinharia um óbvio, porque às vezes, sobretudo para quem nos está a ouvir, é preciso não esquecer que estas tentativas, e aliás a Mafalda há pouco tocou muito bem nesse aspecto, que estas tentativas todas têm um objetivo, que é proteger os trabalhadores. Não apenas aqueles que merecem outras condições para subsistir enquanto tal, mas também aqueles que trabalham em sociedades nas quais o trabalho forçado não é, felizmente, uma realidade. E no caso europeu, eu julgo que este regulamento é uma medida absolutamente decisiva para continuarmos a proteger o modelo social europeu, direitos laborais europeus, continuar a defender com unhas e dentes os valores do projeto europeu e, portanto, se será suficiente este regulamento? Claro que não. Se ele é extraordinariamente importante, não me parece que possamos duvidar desse facto. Agora, falta muito e temos que continuar, como disse há pouco, a perceber que isto é apenas um elemento pequenino, muito importante, mas um elemento pequenino numa tarefa muito difícil, que tem sido historicamente difícil de atingir, que vai provavelmente continuar a ser muito difícil de atingir, mas é precisamente por isso que nós temos que ter mais recursos, melhores condições, nomeadamente a Organização Internacional do Trabalho, uma série de organizações não governamentais também, não me levem a mal este pedido, à academia que possa contribuir humildemente para o estudo, tanto no passado como no presente, destas realidades, e só este conjunto, só esta sinergia institucional e de vontades é que vai permitir que possamos dar pequeninos, mas úteis passos mais adiante. Mafalda, o que é que a diferença pode fazer em termos práticos para os ouvintes perceberem exemplos? Já deu aí alguns em relação às pescas, mas o que é que a tecnologia pode fazer? Eu coloco aqui a questão, por exemplo, da dificuldade de medir, digamos, a contaminação do trabalho forçado na cadeia de abastecimento, ou seja, desde que um produto chega às nossas mãos, todo o trajeto que fez, como é que nós podemos garantir que ele não partiu ou não teve, digamos, participação de trabalho forçado em toda a sua jornada? Há tecnologia que permita rastrear estas práticas? Bom, se me permite, só antes de ir à sua questão, gostava só de deixar aqui uma nota relativamente à questão anterior e que está muito ligada à proibição da importação de bens contaminados e aqui gostava só de deixar uma nota que para nós a OIT é importante e que também acho que de qualquer forma o Miguel também já apontou um bocadinho nesse sentido. Ou seja, estes mecanismos que têm a ver com o comércio internacional, ou seja, a introdução de proibição de importação de bens que consideramos que estão contaminados por terem na origem ou ao longo da cadeia de subcontratação só terem sido possíveis de produzir com recurso em dado momento a trabalho forçado. A existência daquilo que nós chamamos de acordos de comércio preferenciais destinados àqueles países em que nós temos a certeza que isso não acontece. Ou até o condicionar o apoio ao desenvolvimento, que algumas instituições de financiamento internacional fazem, com as salvaguardas de que, de facto, a produção não envolve trabalho forçado. Todos estes mecanismos de comércio, que são desenhados, esses instrumentos que são desenhados em termos de comércio internacional, isoladamente, não creio que levem a um bom resultado, no sentido em que, por um lado, temos que ter o cuidado de que para alguns países isto não seja uma forma encapotada de protecionismo da sua própria produção e, por outro lado, não sendo esse o caso e havendo aqui uma
uma intenção generosa de combater o trabalho forçado, estes instrumentos não podem acontecer isoladamente e têm que acontecer com uma abordagem integrada para evitar que nestes países se perpetuem as situações de pobreza e de vulnerabilidade e que impeçam o seu desenvolvimento. E com isto eu quero dizer que quando nós criamos estes instrumentos, não podemos diminuir a nossa capacidade de cooperação multilateral e de apoio à cooperação para o desenvolvimento nestes países. E, infelizmente, o contexto atual é um contexto onde este multilateralismo se encontra mais enfraquecido. E depois, localmente, todas as outras dimensões, através desta cooperação, têm que ser apoiadas. Nós já falámos aqui sobre elas. A educação, o reforço das atividades inspectivas, a capacidade de identificar as vítimas, de garantir acesso à justiça e à compensação, os sistemas de proteção social fortes que não deixem as populações em situação de vulnerabilidade, o combate à desigualdade e à discriminação, fortes quadros legislativos e instituições fortes e capacitadas para fazer face a esta situação, e também um franco diálogo com os representantes dos trabalhadores, os sindicatos e com os empregadores. Aliás, os sindicatos têm aqui um papel muito importante, porque muitas vezes são a única porta de entrada que nós temos para populações muito marginalizadas e que conseguem trabalhar com elas, e por via do reforço das condições de trabalho acabam por fazer com que todas estas populações se encontrem numa situação muito mais forte do que aquela que estariam à partida. Temos depois todo o trabalho com as empresas e com os empregadores, e que passam também muito pela responsabilidade social e pela proteção dos trabalhadores. Portanto, esta era uma nota que eu gostava de deixar que é importante. Sobre a tecnologia em particular, eu acho que, a tecnologia pode ser um aliado e pode ser um inimigo. Eu gostaria que nesta matéria nós fôssemos capazes de pensar a tecnologia como um aliado no combate ao trabalho forçado, e já dei aqui um exemplo muito específico de apoio à capacidade de inspeção em locais de trabalho que são bastante invisíveis ou que são de difícil acesso, mas obviamente que esta tecnologia potencia o cruzamento de dados, o cruzamento de informação, vai permitir uma fotografia muito mais real e muito mais apurada daquilo que são os números com que estamos confrontados, vai permitir dar mais visibilidade a estas situações. E ao longo da cadeia de abastecimento, eu creio que pode também ser um aliado no sentido de podermos chegar mais facilmente às populações e às empresas e apoiá-las nos seus esforços de erradicação desta realidade. Mas confesso que na área da tecnologia não é uma área onde eu me sinta muito confortável. Certo. Há aqui Estes são alguns dos exemplos. Mas se olharmos nomeadamente para um novo local de trabalho, entre aspas, que são as plataformas digitais, em que são plataformas que muitas vezes são transnacionais, que não estão sujeitas a nenhum tipo de regulação, quer global, quer regional, e em que temos muitos trabalhadores que podem vir a encontrar-se mesmo no mundo virtual em situação de servidão por dívidas, como nós encontramos, por exemplo, na economia dita tradicional. Porque nós não sabemos quais são os compromissos que estes trabalhadores acabam por assumir face a empregadores que nós desconhecemos e que não temos a menor capacidade de conseguir compreender como é que aquilo está a acontecer. E, portanto, não podemos ficar aliados da questão tecnológica. É uma questão que nós temos que olhar para ela com bastante cuidado. Já agora o livro traz-nos um exemplo de como a tecnologia blockchain está a ser usada na União Europeia para alguns projetos para rastrear, por exemplo, a produção de arroz em países do Mediterrâneo, para já apenas em questões mais ambientais, tem a ver com a utilização de fertilizantes ou outras matérias, mas autores dizem que poderia entrar noutra área como as condições de trabalho na produção do arroz. A última intervenção, Miguel, gostava de perguntar se os antigos impérios coloniais fazem o suficiente no presente para corrigir questões do passado e se isso está ligado aos debates sobre reparações e sobre os abusos no tempo colonial, ou se à margem de todo esse debate existe uma proatividade destes países antigos impérios coloniais em relação à erradicação do trabalho forçado nos países que foram as suas colónias.
Só uma pequena nota, se me permite, rápida, sobre este último ponto da inteligência artificial. Eu gostava de chamar a atenção, de facto, que concordo em absoluto com aquilo que a Mafalda disse, mas gostava de sublinhar num sentido contrário, talvez com menos otimismo, porque os dados que nos começam a chegar também do modo como a vigilância digital, o controle biométrico, o tracking, estão a ser mobilizados para aprisionar trabalhadores, não são muito, digamos assim, não nos permitem ter muito otimismo e muita confiança, porque de facto são dimensões que são extraordinariamente eficazes para reproduzir sob outra forma condições coercivas de trabalho. Mas ao mesmo tempo também acho que se calhar devíamos pensar, como no livro procuramos dizer, em desenvolver e em aproveitar essas mesmas formas digitais para, por exemplo, identificar de forma mais rápida padrões suspeitos de fluxos migratórios ou de redes criminais, etc. Ou seja, há muito por explorar ainda, mas tendo sempre em atenção que, da mesma maneira que podem ser utilizados no sentido de dificultar a reprodução deste malfadado fenómeno social, também pode ser utilizado para o potenciar. Relativamente à sua questão, eu julgo que há muito por fazer relativamente tanto ao debate como à produção de conhecimento sobre, como à reflexão sobre estas mesmas questões. Algo sobre um determinado aspecto, não tenho dúvidas, é que olhar para a história dos impérios coloniais europeus, sobretudo aqueles que se formaram e desenvolveram e se expandiram desde finais do século XIX até à chamada descolonização, olhar para o seu funcionamento é estar um pouco mais próximo de compreender algumas das realidades contemporâneas, inclusive o trabalho forçado. De facto, acho que olhar para o problema histórico do trabalho forçado no interior dos impérios nos vai ajudar certamente a refletir melhor sobre as responsabilidades históricas e aquilo que chamamos justiça reparatória. Acho que também nos vai ajudar a perceber muito a continuação de persistências estruturais nas relações laborais, mas também raciais. Eu gostava aqui de sublinhar que há um elemento étnico-racial muito importante que nós não podemos esquecer quando olhamos para, no fundo, a expressão contemporânea do problema do trabalho forçado, e certamente olhar para os impérios coloniais, para a sua história, nos pode ajudar muito a compreender o modo como relacionamos a história e a memória, como construímos a memória coletiva, como a formamos, mas também como a deformamos, como é que historicamente o Estado foi ou não foi capaz de proteger os trabalhadores mais vulneráveis, e claro está, aspecto central nos dias que correm, como é que nós estamos ou não estamos a olhar bem para o problema da migração e para a condição do migrante. Por todas estas razões, que são muito importantes para perceber a história dos impérios coloniais europeus, por todas estas razões, olhar para eles acho que nos qualifica um pouco mais, não sendo suficiente, mas nos qualifica um pouco mais para perceber a organização do mundo moderno no plano económico, no plano social, mas também no plano ético e no plano normativo. Por fim, Mafalda Troncho, há aqui uma dificuldade acrescida na monitorização e até no combate a esta realidade, quando eventualmente são os próprios Estados que têm práticas deste domínio. Isto também é descrito no livro e sabemos que não estamos só a falar de entidades privadas e cadeias de entidades privadas ou de tráficos privados, mas também muitas vezes de práticas que estão estabelecidas em determinados Estados em vários pontos do mundo. Há aqui uma dificuldade acrescida? Nós temos, de facto, estes dois tipos de trabalho forçado, digamos assim, aquele que é desempenhado pelo setor privado e aquele que é estatal. O estatal é uma dimensão mais pequena do trabalho forçado, mas que existe. Mas não é verdade que não existam mecanismos de monitorização desta situação. Como eu referi no início, as convenções da OIT sobre trabalho forçado são convenções fundamentais. São convenções que obrigam os Estados-membros ao seu cumprimento, independentemente de as terem ou não ratificado. E depois existem os processos
de monitorização e de seguimento do cumprimento dessas convenções. Os Estados-membros da OIT são obrigados, e são 180 e tal Estados-membros que nós temos na organização, os Estados-membros são obrigados a produzirem relatórios que vão dando conhecimento da evolução tendente ao cumprimento cabal destas convenções. Isso é um mecanismo que nós temos de monitorização. O outro, possibilidade de serem apresentadas queixas contra os Estados-membros que não respeitam estas convenções. Essas queixas ou reclamações, dependendo se são apresentadas por parceiros sociais ou são apresentadas de um Estado em relação a outro Estado, têm depois um seguimento dentro dessa organização. E há um franco diálogo entre a organização e o Estado que tem essa prática, no sentido de corrigir essa situação. E se não houver sinais de correção dessa situação, este Estado passa a um escrutínio muito grande dentro da organização por parte de todos os seus componentes tripartidos, governos, empregadores e trabalhadores, que podem acabar com uma sanção a nível internacional. É uma sanção muito política, mas é uma sanção que os Estados-membros não estão interessados em ter, porque, obviamente, se essa sanção e se essa exposição internacional existir, será muito mais difícil para esses países depois exportarem os seus produtos. Portanto, normalmente o que acontece nos Estados-membros em que isto é detectado é que eles próprios acabam por abordar a Organização Internacional do Trabalho no sentido de desenvolverem projetos de cooperação técnica que permitam resolver essa situação, e nós temos tido esse trabalho em vários países do mundo. Mas sim, existem mecanismos de monitorização desta situação. Muito obrigado. Se fosse possível, só deixar-lhe uma nota final. Sim. Relativamente à questão que colocou ao Miguel. Eu acho, e eu gostava mesmo de deixar esta nota, é essencial que nós compreendamos que combater o trabalho forçado é defender os direitos humanos. E a defesa dos direitos humanos é global e convoca-nos a todos, independentemente onde estas situações são mais ou menos prevalentes. Nós temos a responsabilidade, todos nós, de contribuir para a resolução deste problema e para a defesa dos direitos humanos. Porque nós não nos podemos esquecer a razão pela qual foi fundada a Organização Internacional do Trabalho. Foi fundada porque havia a noção perfeita que onde não existe justiça social, não existe paz. E, portanto, se nós queremos viver num mundo em que exista paz, temos que viver num mundo em que os direitos humanos sejam respeitados e não pode haver, obviamente, exploração do outro, nem trabalho forçado. Muito obrigado, Mafalda Troncho e Miguel Bandeira Jerónimo, os nossos convidados para falar sobre o trabalho forçado na base deste livro agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste Da Capa à Contra Capa. A conversa na íntegra está, como sempre, na versão podcast do nosso programa, disponível nas plataformas digitais habituais e nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outra conversa.